Durante a coletiva da imprensa da vereadora Edna Sampaio, na manhã desta quinta-feira, para comentar sobre a decisão da Justiça que permitiu seu retorno à Câmara de Vereadores de Cuiabá por ter sido cassada por quebra de decoro parlamentar e sobre a acusação de apropriação indevida de verba indenizatória de sua ex-chefe de gabinete, Laura Abreu, a parlamentar disse que retorna ao Legislativo com a mesma tranquilidade que saiu e ressalta que foi vítima de política de gênero e racial, em um processo, segundo Edna, totalmente ilegível e vergonhoso, que não permitiu a apresentação de sua defesa. Eu volto para a Câmara com a tranquilidade que eu saí. De que eu enfrentei uma violência política de gênero, uma violência racial, um processo ilegal, vergonhoso e que não me permitiu a defesa e que, para mim, significa o nível da política que é praticada, infelizmente, no nosso município e na Câmara Municipal de Cuiabá. Quando eu era criança, as pessoas me diziam assim: a política é assim, se você entra e não fica igual a eles, não faz acordo com eles, você é tirado. Eu ouvi isso a minha vida inteira. E hoje eu experimentei isso na pele. Houve um consenso para a minha cassação, um consenso sobre um ato absolutamente ilegal, e a gente disse isso desde o primeiro momento, que eu estou aliviada com a decisão da Justiça. Feliz não, porque eu vou ter que retornar para um lugar onde houve um consenso para me cassar. Um consenso que nunca foi feito antes na Câmara Municipal de Cuiabá. Não foi consenso para cassar vereador acusado de abuso de adolescente, menor. Não foi consenso para cassar vereador acusado e comprovado assassinato. Não foi consenso para cassar vereador envolvido em esquemas de corrupção. Mas, no caso da vereadora Edna Sampaio, houve um consenso. Por isso, obviamente, que ao voltar, eu não volto com uma felicidade. Eu volto tentando digerir tudo isso, mas sabendo que o consenso que foi feito ali foi um consenso imoral e foi um consenso ilegal. Então, para mim, a minha consciência, a minha posição é muito tranquila. Quem tem que ter o constrangimento de ter feito tudo o que fez e ainda ter que depois rever isso, não sou eu. Então, a gente tentou avisar, a gente tentou falar o tempo inteiro, nós colocamos, inclusive conversamos com a Comissão de Ética sobre a abusividade, a ilegalidade, apontamos desde o início o que estava acontecendo, mas infelizmente o desejo de cassação da vereadora Edna foi se tornando cada vez mais um desejo que pareceu absolutamente possível e completamente realizável, como foi feito pela Câmara Municipal, de forma muito confortável e num consenso que para mim é vergonhoso. Já o procurador da Casa de Leis disse que a decisão é questão de interpretação e que a Câmara deve recorrer à decisão. Eu não discuto decisão judicial, eu as cumpro. Vamos cumprir primeiro a decisão judicial. Até do cargo que eu ocupo na Procuradoria, a inconformidade é recurso, é uma apelação. Ele fechou o mandato de segurança por sentença e o recurso normal é uma apelação. Já existe uma prevenção clara do tribunal, que me parece a desembargadora Helena Maria, até porque ela recebeu um agravo nosso até na última. Então nós já temos essa situação de prevento em tribunal. E, com certeza, até por força, volto a repetir, até por força do cargo, nós vamos apelar, que é função da Procuradoria fazer essa situação. Agora, em relação à sentença propriamente dita, é ruim, como eu falo para vocês, é ruim que está comentando, mas ele optou que o decreto 201/67 é acima que é um decreto federal, ele é 67, para mim ele já devia até ter sido extinto, mas ele ainda está vigente. Então ele disse que na decisão que o rito é pelo decreto 201/67 e não pelo nosso regimento interno da casa, que é o Código de Ética. É questão de interpretação. Então a gente vai manejar o recurso cabível. Já o seu advogado, Julier Sebastião, ironizou a Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, que atuou pela cassação da vereadora Edna Sampaio. Na opinião dele, o processo que avaliou a quebra de decoro parlamentar foi conduzido por um motorista bêbado. A Câmara tem que alegar em juízo e ela perdeu o mandato de segurança. É assim que funcionam as coisas. No Brasil, há leis.
o processo na comissão de ética foi pilotado como se estivesse no volante um motorista embriagado, né? Então, evidentemente que esse tipo de tropeço, esse tipo de abusividade, a Constituição e as leis brasileiras não autorizam. Protelar a defesa foi estratégico? Defesa é defesa, né? Mesmo com estratégia? Existe defesa sem estratégia? Poxa vida, então não precisa de advogado. Já o presidente da Casa de Leis, o vereador Chico 2000, disse que o advogado da petista faltou com respeito à Casa de Leis e que se teve algum motorista embriagado no caso, esse motorista seria o próprio advogado que instruiu a sua cliente em fugir das convocações. Bom, primeiro, doutor Julier, que sempre foi respeitado por esta casa, precisa aprender que o respeito é necessário em todas as relações. E quando ele age assim, ele falta com respeito com este parlamento. E toda vez que ele ou qualquer um faltar com respeito com este parlamento, terá o meu posicionamento contrário. Com relação ao motorista embriagado, este deve ter sido ele que fugiu de todas as intimações, de todas, e orientou a sua cliente a agir da mesma forma, criando embaraços para ganhar tempo e para, ao final, confundir a cabeça e a decisão do magistrado, né? Então, mas o que tiver que ser feito de recurso será feito e vamos aguardar o deslinde de tudo isso no Tribunal de Justiça.